Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, que vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Que Procurais? Que procurais é bem interessante, porque o Criador já nos possibilitou uma condição bem importante, assim, que é um anseio. A gente vai observando que esse anseio já vem conosco no nascimento, na nossa maneira de ser. No período que a criança se encontra na barriga da mãe, muitas mulheres fazem o relato de como a criança se comporta. E é bom a pessoa ir observando que esse procedimento, o adulto teria que estar fazendo essa observação de ver o anseio que nós temos dentro de nós, que é o que procuramos. E essa procura só pode ser em relação à luz, de podermos voltar para a pátria do Espírito. É esse o anseio. Por isso o Criador possibilita que cada espírito humano tenha o movimento. E esse movimento seria, sim, saudade da luz. E depois tínhamos que fazer uma observação através dos estudos. Cristo Jesus, todos os seus discípulos eram pessoas que não eram culturadas. Então, quer dizer assim, que não é através da cultura que a pessoa vai encontrar o caminho da luz. Quer dizer que aqueles homens eram simples, eram modestos, por isso um trabalho mais fácil de não ter que tirar de dentro deles as informações erradas que aqueles daquela época que administravam as igrejas colocam. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que através desse anseio nós temos que fazer uma seleção dentro de nós, que é ver aquilo que vai ser bom para a minha vida. Depois, nós temos a tradição de fazer tudo para fora. Esse para fora quer dizer assim, de ter um trabalho, de fazer passeios, de possibilitar para os descendentes, para os conhecidos, aquilo que nós chamamos de uma condição melhor. Mas essa referência, a pessoa teria que lembrar também que ela qualificou-se, porque ela fez, ela foi. Então, aqueles nossos descendentes, eles ficarão qualificados também se eles forem, se eles fizerem. É bem simples assim a nossa vida. Depois, nós tínhamos que fazer uma diferença muito importante, porque achamos assim que pela quantidade de livros, pela chamada ciência, a pessoa vai para o caminho da luz. Não é pela quantidade de livros e muito menos pela ciência. A ciência está ligada ao raciocínio. E é bem interessante porque as pessoas, de uma maneira geral, se prendem a pequenas coisas. E essas pequenas coisas, nós tínhamos que lembrar que a vida é um movimento. Então, um dia anterior, aquela árvore não tinha flores. No dia seguinte, aquela árvore já tem flores. É isso que nós precisaríamos de entender, que a vida é um movimento. E através do raciocínio, nós sempre ficamos presos ao ontem, achando assim que a vida é estática. E a vida não é estática. É só observarmos, no caso de uma criança em formação, cada dia aquela criança apresenta diferente esse movimento. Então, o que procuramos? Tínhamos que ter essa condição interna dentro de nós em primeiro lugar. Por isso que é muito importante mantermos lúcidos,
para ver dentro de nós aquilo que nós precisamos. Depois nós tínhamos que fazer esse trabalho a vida inteira, porque nós sabemos assim que se a pessoa descuida, se ela passa a cuidar somente das coisas do raciocínio que nos possibilitam uma maneira de sobrevivermos, que nos possibilitam uma maneira dos prazeres, nós esquecemos daquilo que vai ser bom para nós. E se desligamos daquilo que nós necessitamos, que é voltar para a pátria do espírito, então a pessoa também vai desequilibrando dentro dela. Vai faltando a diminuição de saúde, de saber, vai diminuindo aquela condição bem importante de ser considerado. Então, toda época, esse anseio, aquilo que procuramos, teria que estar bem presente dentro de nós. Depois, é bem interessante, porque muitos e muitos valorizam muito a família. E nós sabemos, assim, que muitos e muitos largaram a casa dos pais, foram para a localidade distante. Então, aí, na nossa vida, entra também o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses ao meu lado. Então, essa condição de valorizar outros, pode ser o trabalho, o passeio, os descendentes ou os ascendentes, porque tem essa relação também de valorizar muito os ascendentes, ou então desprezá-los. Quer dizer que nós tínhamos que ter dentro de nós sempre o conhecimento dos ensinos. E aquela condição bem importante assim, de diferenciarmos que o raciocínio, ele facilita as coisas do espírito, o entendimento do espírito. Esse entendimento quer dizer assim, nós recebemos de dentro o direcionamento que nós necessitamos. Esse direcionamento está relacionado à intuição. E o raciocínio, ele vai explicando para nós um procedimento que nós precisaríamos de ter. E lembrando assim, que não é com os conhecimentos externos que a vida nos apresenta. Esses conhecimentos externos têm muita relação para a maneira de sobrevivermos com o corpo de matéria grosseira, mas para a vida interna. Quer dizer que aquele anseio que nos movimenta, que nos impulsiona, não é para um período, é todos os dias. Esse movimento tem dentro de nós, que fica bem fácil assim. Esse movimento manifesta de muitas maneiras. Uma pessoa, outra pessoa, fala assim que acorda de manhã como se estivesse todo quebrado. Quer dizer que outros acordam assim com uma condição de vigor, de feliz. Esse que acordou com a condição de feliz precisaria de ter lembrado ou lembrando-se de como é que ele se encontrava no dia anterior. E aquele que acordou com o corpo todo dolorido precisaria de lembrar também o comportamento, os pensamentos que ele teve. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, para conhecermos aquilo que nós temos necessidade de conhecer, que é os ensinos que o Criador nos possibilitou, nós tínhamos que lembrar assim. Tem um ensino bem importante que fala assim: aquilo que fizeres a um de meus pequeninos, a mim estará fazendo. Quer dizer que quando nós passarmos a respeitar o nosso semelhante, respeitar quer dizer assim, temos que ter um distanciamento. Porque quando tem aquela familiaridade, aquele que é muito familiar, muitas vezes ele ouve expressões que depois ele não fica feliz. Quer dizer que quando respeita o próximo, aquele próximo passa a respeitá-lo. Quer dizer que pode ser o empregado, pode ser o empregador, pode ser aquele meu conhecido, aquele outro, porque esses ensinos é que nos auxilia durante a nossa vida. Quer dizer que quando nós passamos a considerar o nosso próximo, entra nessa condição bem importante, que é o valor. Aí já se encontra
no início de um caminho para a pátria do Espírito. Quer dizer que a base principal é respeitar o nosso semelhante. Quer dizer que fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos que venham fazer para nós. Então essa referência é bem importante cada um ir lembrando durante a sua vida. Depois, outra coisa bem interessante, que é muito importante, é a pureza dos pensamentos. Quer dizer que tem um ensino bem importante que nos orienta para que mantemos os nossos pensamentos puros. Quer dizer que o foco dos nossos pensamentos. Quer dizer que se nós conseguirmos respeitar o nosso semelhante, fica bem mais fácil a nossa vida para voltarmos para a pátria do Espírito. Junto com isso, tem também aquela condição bem importante que é a pureza dos pensamentos. Então, fazendo a referência durante a nossa existência daquilo que nós precisamos, depois tínhamos que ter esse conhecimento de todos os ensinos. Porque se uma pessoa fala da outra para aquele um, quer dizer que esse um que está ouvindo os relatos daquele sobre o terceiro, esse precisaria de ter cuidado, porque quando ele não estiver presente, possivelmente irá falar dele. Então, cuidar da nossa vida, é isso que nós tínhamos que ter, essa naturalidade de valorizar aquilo que nós precisamos para nós. E é bem importante, porque os relatos, perguntas sobre outros, não têm significação. Porque se aquele outro se encontra necessitando de algo, e agora eu estou sabendo de que ele necessita, porque eu fiz perguntas, e eu não posso auxiliá-lo, eu não posso colaborar. Então era melhor que eu não tivesse feito pergunta nenhuma. Porque se a pessoa vem pedir alguma coisa e é impossível atendê-la e ela pede mais de um item, e então vê a necessidade de auxiliar. Nessa compreensão, nesse auxílio, também a pessoa precisa de lembrar assim, quantos itens que ela pode auxiliar. Então não é mais ou menos a vida, é um cuidado, porque se ela pede um pouco a mais desse que está falando, que necessita de auxílio, então acontece assim. Ele, então, vai fazer a mais e ele não pode. Então o equilíbrio durante a nossa vida é a vida inteira. E esse equilíbrio nós vemos de todas as maneiras, na quantidade de alimentos que ingerimos, na quantidade de vida que nós temos, sobre as responsabilidades que nós temos. Então é uma naturalidade essa condição que nós precisamos de ter. Que procurais. Então, esse anseio que manifesta dentro de nós, e que muitos acham assim, que é através de muitos livros que são derramados para os seres humanos no mundo inteiro, não leva a nada. Porque aqueles relatos que são feitos, as pessoas estão fazendo relatos e que muitas vezes está falando sobre uma viagem que realizou e a pessoa não saiu do escritório. Quer dizer que aquilo é um procedimento de uma imaginação. Então, toda época, nós tínhamos que lembrar assim, o conhecimento dos ensinos, que possibilita que nós tenhamos aquilo que nós precisamos, que é organizar dentro de nós esse anseio que nós temos. E essa organização é a vida toda, porque nós sabemos assim, que aquele envelhecido tem um posicionamento diferente sobre a formação de jovens. Porque ele passou por aquela fase, a vivência que ele tem, agora ele tem uma maneira diferente. Então essa condição é bem importante nós lembrarmos. É isso que nós precisaríamos de entender.
Quer dizer que para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Uma coisa que a pessoa tinha um valor, tinha uma determinada compreensão sobre aquilo, agora, com o saber que foi ampliado, aquela compreensão modificou. Então, o organizar-se dentro de nós é para nós, não é para aquele um, não é para aquele outro. Depois, incutiu dentro de nós que precisamos de ter muito saber através dos bancos de escola. Nós sabemos assim que o banco da escola vai possibilitar que a pessoa torne-se um conhecedor daquelas informações. Não quer dizer que aquela pessoa agora teve uma transformação através daquelas informações. Então, o importante seria assim, ter aquelas informações e ter a transformação dentro de vendo uma maneira diferente que existe para aquele assunto que está sendo trazido ou para aquela formação que a pessoa está necessitando. Então, cada um de nós teria que ter esse cuidado para ele mesmo. É isso que nós precisaríamos de fazer essas observações. Porque o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando. E essa orientação é bom a pessoa perceber que é assim. Quer dizer que você tem que trazer aquelas informações para dentro e procurar compreender. Que é o caso, por exemplo, quando se fala da ciência. A ciência fica limitada ao espaço e ao tempo, porque aquela transformação que teve, aquela transformação já teve alteração. E o cérebro, ele tem facilidade para explicar essas alterações. Mas essas informações não auxiliam o espírito. É isso que nós precisaríamos de entender, que as coisas mais importantes é quando a pessoa assimila aquela informação e dentro dela tem a transformação. E essa transformação não é para um período, é a vida inteira. Nós íamos levando de uma maneira que nós nos tornemos equilibrados para nós. E é bom a pessoa ir lembrando assim, do cuidado. Então, as informações, as instruções que são trazidas, a pessoa tem que lembrar que ela tem que descodificar. Esse procedimento é bem interessante, porque, no caso, no aprendizado escolar, fica bem fácil assim, de quando naquelas informações escolares, assimila aquilo que está sendo transmitido, dentro dele entra um equilíbrio sobre aquele assunto. Mas para a vida interna dele não tem significação, porque nossa vida de corpo de matéria grosseira, ela vai prevalecer um pouco. Um tempo seguinte, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, nós vamos ver se aquilo vai ter utilidade. Que é aquela referência bem importante, que fala assim que a pessoa viveu e depois ela entra pobre no mundo do espírito. Esse pobre quer dizer que a pessoa não trabalhou com a intuição de ir organizando, de ir vendo o anseio que nós temos, nesse anseio, aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Então, o mais importante é esta condição da nossa existência. Então, as referências sobre os ensinos é um trabalho individual. É a própria pessoa que tem que ir fazendo esse trabalho, organizando-se. Que procurais esta condição bem importante, diferenciar aquilo que vai ser bom para a vida de matéria grosseira e aquilo que vai ser bom na vida de matéria grosseira, mas também vai ser a continuação da nossa existência de quando largarmos o corpo de matéria grosseira. Então é bem simples assim a nossa vida.
essa diferença que precisamos de ter. Depois, quando fala-se de faculdade para poder estudar os ensinos que o Criador instituiu. Então, aqueles que são simples, como aqueles homens que foram os discípulos de Jesus, não vão entender. Quer dizer que vão aplicando complicações e vão dificultando. É como se tivesse, então, que ter um curso para entender os ensinos, para que a pessoa possa voltar, então, para a pátria do Espírito, porque agora ela fez aquele curso, porque ela frequentou aquele curso. Mas e aqueles outros que não têm essa condição de frequentar esses cursos? Então, os ensinos entram naquela condição bem simples assim, que quando nós precisarmos de alguma coisa, nós temos que fechar a porta do nosso quarto. Quer dizer que é numa condição assim que apresenta uma simplicidade, pois se a pessoa se encontra só com ela mesma e ela vem aprendendo aquilo que ela precisa, porque nós sabemos assim que um filho não chega para o pai pedindo tantos pedidos ao mesmo tempo, ele faz a seleção. Então, quando fecharmos a porta do nosso quarto, é o mesmo procedimento. É aquilo que nós viermos a precisar, é aquilo que nós vamos entender como é que nós temos que ter esta clareza. Então, a nossa vida, ela é assim. Com a pureza dos nossos pensamentos, nós vamos tendo essa mobilidade dentro de nós de ver o que eu preciso, porque é o que eu preciso é que vai me auxiliar durante a minha existência. Então, aquele outro, pode acontecer assim, que na época em que ele se encontra, o que ele precisa é diferente. Então, os caminhos que voltam para a pátria do Espírito é sempre individual, que é aquela condição bem interessante assim. Num ambiente de criança pequena, fica bem fácil da gente observar a individualidade. Então, na fase de amadurecido, essa individualidade nós esquecemos de continuar percebendo. Então, nós vamos caminhando, não vamos percebendo, e vamos caminhando e depois nos falta a naturalidade para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, as reflexões que nós precisaríamos de ter é sobre os ensinos, de fazer verificação daquilo que eu preciso. É isso que eu preciso de entender, o que eu preciso para a minha existência. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando que venhamos a ter aquilo que nós precisarmos, que é uma organização interna, que nesta organização nós vamos verificando o que nós precisamos. Que procurais. Então é bem importante assim a pessoa ir lembrando que Jesus Cristo, ele procurou os seus discípulos entre os simples, para que esses não tivessem que tirar aquilo que foi colocado dentro dele. Então, cada pessoa tem que ter esse cuidado a vida toda. E esse cuidado a pessoa sabe assim, que é uma observação dentro de si. E essa observação não é para um período, é toda a época da nossa existência. Caminharmos. Então, esse caminho a pessoa tem que lembrar assim. Se ela vai fazer um percurso longo, nesse caminho, ela faz a seleção daquilo que ela precisa de levar. Então, aquilo que ela precisa e aquilo que é o mais importante para ela. Então, esse procedimento nós tínhamos que trazer para dentro de nós, que não adianta colocar muitas informações dentro de nós, se nós não temos a importância de utilizar aquelas informações.
para voltarmos para a pátria do Espírito, a orientação é a pureza nos pensamentos e a bondade que nós precisaríamos de ter para nós. Então, nessa bondade está relacionado também a maneira que nós viermos a relacionar com o nosso próximo. Como é que nós podemos auxiliar o nosso próximo? Muitas vezes a pessoa pensa assim, que é doando. Mas tínhamos que lembrar que o amor, ele anda junto com a pureza e ele anda junto com a justiça. Ele não anda só. Então, auxiliar o próximo tem essa referência. Porque se a pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, o jeito que pode auxiliar é muitas vezes não possibilitando. Porque a pessoa vai utilizar erradamente daquilo que foi dado a ela. Então, o amor, a justiça, a pureza, tem que estar presente na nossa vida. Para isso, a pessoa também tem que lembrar assim, que ela não pode encontrar-se numa condição de descuidada para ela não enganar-se. Então, não podemos enganar, porque quando a pessoa tem dúvida de um ato que ela precisaria de ter feito ou não ter feito, dias depois ela lembra. Quer dizer que ela ficou presa àquele ato que ela precisaria de ter realizado ou aquele ato que não precisaria de ter realizado. Então, toda época, nós tínhamos que ter essa naturalidade dentro de nós. Quer dizer que, se uma pessoa apresenta uma simplicidade, nós temos que lembrar assim, que a simplicidade não é um estado de pobreza. A simplicidade é uma condição interna. Porque nós temos que lembrar assim, os discípulos de Jesus, alguns eram ricos. Tanto é que num período depois que ele estava com Jesus, ele teve que voltar à sua residência anterior e desfazer dos bens que ele possuía, porque na caminhada seguinte, aqueles bens não teria necessidade para a sua vida. Então, não é esta condição que a pessoa acha que agora ela tem que desfazer daquilo que ela tem. Não é desta ordem. É a importância que a pessoa tem na sua caminhada, porque os bens materiais também têm muita importância, que é aquela referência daquela empresa, e décadas e décadas, muitas famílias sobrevivem daquela empresa. Então, não é desprezar. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que na nossa vida, o conhecimento que cada um precisa de ter é para ele. Nesse conhecimento, ele tem que observar o anseio. Por isso, o que procurais? Quer dizer que esse anseio, se ele fica organizado dentro dele, então o que ele necessita para ele, em toda a época da sua existência, é voltar para a pátria do Espírito. E a consideração, nós sabemos assim, que é como eu compreendo a vida. Então a consideração está sempre relacionada com a maneira que eu compreendo a vida. Então essa maneira é bem importante a pessoa ir lembrando desse procedimento. E esse anseio, a pessoa tem que lembrar que ela vai tendo uma organização dentro dela. Depois, quando nós auxiliamos o nosso próximo de maneira correta, aquele próximo que foi auxiliado de maneira correta fica muito feliz. Essa felicidade quer dizer assim, dentro dele tem uma transformação, que é bem interessante, porque um ou outro que auxilia e que apresenta uma maneira correta daquele auxílio, daquele que está recebendo, ele auxilia, mas cobra. Quer dizer que aquele que foi beneficiado, que teve dentro dele uma elevação, agora também ele tem um compromisso junto àquele que o beneficiou. Então, a energia que circula na criação, ela circula assim, possibilitando também que venhamos a ter uma elevação dentro de nós. Então, esse esforço não é para um período, é toda a época que nós estivermos aqui,
cultivando pensamentos nobres e estudando o livro Na Luz da Verdade.